eu sei que pode parecer estranho eu falar pra vocês que faziam luz com azeite de peixe, que na verdade era o óleo extraído da gordura da baleia. Mas é verdade mesmo, gente. As baleias estiveram presentes na história do Rio durante muito tempo. E agora eu vou contar mais ou menos como é que essa história aconteceu. No começo, tudo era escuridão. Quase ninguém andava pelas ruas do Rio depois do pôr do sol. As ruas eram estreitas, de terra batida, e os caminhos eram iluminados apenas pela luz da lua. Mas quando ela não aparecia, as ruas só recebiam as luzes que vinham das janelas das casas, que por sua vez só tinham velas para iluminar. A primeira luz que se acendeu no Rio de Janeiro está de pé até hoje no Largo da Carioca, mais precisamente aqui em cima do convento de Santo Antônio. Esse era o antigo oratório do Rio de Janeiro. E se eu te contar o motivo desse cara ter sido construído, vocês não vão acreditar. Em 1710, como você já viu em outro episódio do Altas Histórias, a cidade foi atacada por corsários franceses, comandados por Jean Duclerc. Eles ancoraram o navio lá em Guaratiba e vieram andando pelo meio do mato por uma semana até chegar aqui. E só para você entender, a cidade entrou em pânico. Sério, gente, o desespero foi tão grande que a solução que eles encontraram no momento foi construir um local para acender velas e orar para Deus e a todos os santos para que salvasse o Rio de Janeiro do ataque. E como a reza forte funcionou, eles continuaram, acendendo as velas do oratório todos os dias ao anoitecer. E até o final do século, construíram 73 oratórios como esse aqui. Outro oratório que também sobreviveu às reformas de Pereira Passos foi o de Nossa Senhora da Boa Esperança. Ele fica em cima desse arco na Rua do Carmo 38. Esses são os fundos da igreja da Nossa Senhora do Carmo, na Praça 15. Mas vale lembrar que a criação desses oratórios era de cunho religioso, e quem custeava isso tudo era parte da população que tinha grana para isso. Só lá para o final do século XVIII, sob o governo do Conde de Resende, foi que lentamente a iluminação passou a ser custeada pelos cofres públicos. E assim, as ruas da cidade começaram a ganhar postes de luz e luminárias presas às casas e edifícios públicos. Então, o povo carioca começou a sair às ruas. Mas com a chegada da corte, a história do Rio de Janeiro mudou completamente. O Dom João VI criou a Intendência Geral da Polícia e uma das suas funções era a iluminação pública. Além de trazer luz para a cidade, evitava também a proliferação de marginais. Época boa que você evitava marginal usando luz. E quem assumiu esse cargo foi o desembargador Paulo Fernandes Viana. Um dos seus feitos foi instalar vários lampiões nos pontos principais da cidade. Ele iluminou o Paço da Praça 15, o Palácio da Quinta da Boa Vista em São Cristóvão e o trecho que dava acesso a esses dois prédios. Esse trecho ficava na atual Avenida Presidente Vargas. Esse caminho foi conhecido por muito tempo como o Caminho das Lanternas. E assim, a escuridão no Rio de Janeiro perde força. A cidade começa a ser iluminada por vários tipos de luminárias diferentes. Um deles é o candeeiro estilo cegonha. Ele ficava pendurado no alto. Um funcionário usava uma cordinha para descer a luminária. Daí a luz era acesa, o compartimento era abastecido com óleo de baleia, então era erguido novamente. Essas cegonhas eram bem comuns no Rio de Janeiro e a gente pode observar, como sempre, nas pinturas da época. Desde o início do Brasil colônia já se pescava baleias. Em algumas épocas do ano, uma grande quantidade de cetáceos resolvia dar as caras pelo litoral do Rio de Janeiro. O tempo passou e a caça tomou outras proporções. Inclusive, no início do século XVII, a indústria do óleo de baleia era uma das mais prósperas do Rio de Janeiro, pois foi esse óleo que trouxe luz à cidade. Daí a corte ficou sabendo, cresceu o olho e tornou a caça às baleias um monopólio da Fazenda Real. Todo ano eles abriam um tipo de licitação e quem pagasse mais ganhava a concessão. Mas, obviamente, isso também gerava polêmica, porque os caras que ganhavam a licitação sempre tinham um conchavozinho com a corte. Além da gordura, de onde se fazia o óleo, outras partes da baleia eram muito aproveitadas. A língua era uma iguaria exclusiva para a corte e para uma parte muito seleta da elite. As barbatanas eram usadas para a fabricação de espartilhos e leques, que eram muito comuns na época. A carne da baleia não parece ser muito apetitosa, mas para quem está com fome vira um banquete, né? E além disso, as baleias estão entranhadas até nas histórias das construções da época, porque o óleo extraído da gordura dela, misturado a cal, formava um tipo de impermeabilizante muito potente. Ou seja, a baleia era quase totalmente aproveitada. Mas como era esse processo?
Essa carnificina era feita na altura da atual Praça Mauá, mas o cheiro devia ser tão bom que a Câmara logo pediu para que essa armação fosse transferida para um local bem longe. E foi transferida para Niterói, no local que ficou conhecido como a Ponta da Armação. É uma área militar, o local está aberto à visitação e você também consegue ver quando passa pela Ponte Rio-Niterói. Graças à tela do grande Leandro Joaquim, pintada em 1790, a gente pode ver como eram as etapas da caça até o desmanche na armação. Ah, uma coisa muito importante. A armação é como chamavam os locais de desmanche das baleias. Todo local que você for ver que tem armação no nome é porque destrinchavam baleias naquele local. Por exemplo, a armação de Búzios, eles tinham essa atividade. Os ossos que sobravam dela, eles jogavam para a praia do lado, que hoje em dia tem o nome de Praia dos Ossos. Você vê, Praia dos Ossos eu conhecia, mas que eram de ossos de baleia eu não fazia a menor ideia. Com o tempo, vem a tecnologia. As tentativas de implantar iluminação a gás no Rio de Janeiro começam por volta de 1824, mas não teve sucesso. Vingou só 30 anos depois, graças ao projeto de Barão de Mauá. E esse projeto teve tantas histórias que a gente vai ter que deixar esse assunto para um outro episódio. Olha que finalzinho clichê, hein? Quem diria?